Vamos para Jamil Chad lá no ICL Notícias. Vamos lá, queridos. Bora. De março de 2025. Foi o início do ICE. Não o início do ICE, claro, obviamente o ICE já existia há muito tempo, mas é o início da implementação das táticas do governo de Donald Trump em relação à deportação. Essa cena que todos nós vimos no ano passado, ela chocou muita gente, porque, claro, uma estudante, uma acadêmica, de nacionalidade turca, mas que estava morando na região de Boston, saindo caminhando nas ruas, cercada por 6 agentes, esses 6 agentes colocando ela num carro sem nenhum tipo de, eu diria, identificação, e ela sendo levada. Aquilo chamou muito a atenção. Verdade, alguns meses depois, houve uma operação basicamente judicial e ela foi retirada da prisão. O processo ainda caminha, mas nós tivemos acesso justamente, Vivi, aos documentos desse processo. E aí é o que fica muito chocante entender a arbitrariedade dessas prisões de estrangeiros nos Estados Unidos. O que é que dizem os documentos oficiais? São os documentos oficiais do processo que ainda está correndo nos Estados Unidos. Pois bem, os documentos mostram, em primeiro lugar, o governo americano, e aí principalmente a Secretaria de Estado, né, o Ministério das Relações Exteriores, o equivalente, pedindo a revogação do visto dessa estudante e, claro, a sua deportação. É o Ministério das Relações Exteriores pedindo para o Ministério do Interior, que, claro, tem que ordenar o ICE a fazer aquela ação. E diz o Ministério das Relações Exteriores que essa acadêmica estava envolvida, tinha vínculos com o terrorismo palestino. Esse era basicamente o argumento. Pois bem, olha só que impressionante. O Ministério do Interior, né, o Homeland Security, devolve a mensagem dizendo o seguinte: olha, e aí é o que está escrito nesse texto aqui, a estudante, Öztürk, vocês colocam que elas ela teria de fato se envolvido em ações e protestos em relação a Israel, mas não há evidências, não existem evidências, está escrito aí no texto, não existem evidências mostrando que Öztürk esteve engajada com nenhuma atividade antissemita e que nem sequer tenha feito um pronunciamento público indicando um apoio por uma organização terrorista. Ou seja, dentro do próprio governo americano, dentro da própria administração, dizendo: gente, isso não faz sentido algum. Nenhum. Ela não fez nada que justifique a revogação do visto dela. Mas eles vão adiante, prendem a estudante, levam presa, ela fica 2 meses presa, e aí depois todo tem o processo. Muito bem. Então, se não tem nenhuma evidência de antissemitismo dessa estudante, e se não existe nada que comprove a relação dela com terroristas, o que é que tem como evidência? Pois bem, eles encontraram um artigo escrito por ela num jornal acadêmico da universidade onde ela estava. E o que dizia esse artigo? E na minha coluna eu trago o artigo inteiro que ela publicou, o inteiro, que dizia o seguinte, esse artigo, era uma cobrança à universidade para que a universidade americana se posicionasse contra, aí abre aspas, porque é o que está escrito ali, o genocídio palestino em Gaza. É só isso. É só isso. E por esse motivo, obviamente, ela foi presa, teve o visto revogado, etc. É verdade que a justiça, um juiz especialmente, o juiz federal diz: gente, isso não faz sentido algum, permitiu a liberação dela e ela aguarda ainda o processo em julgamento. Mas é só para a gente entender a arbitrariedade que existe quando a democracia se desfaz. Quando a democracia se desfaz, argumentos legais, evidências, etc., elas desaparecem. Não sou eu que estou dizendo isso. Esses documentos são os documentos oficiais do governo americano, do próprio governo americano dizendo para uma outra instituição do governo americano: não faz sentido. O que vocês estão dizendo, simplesmente não existe evidência alguma da ligação dela com o terrorismo palestino, o terrorismo internacional.
É a realidade. E por que nós estamos trazendo esse documento agora? Porque justamente eles foram publicados nesta semana, depois de vários meses. O processo nos Estados Unidos é sempre assim, o processo anda, depois tem, obviamente, os recursos, o próprio governo pode entrar com recurso, etc., mas tem um momento em que esses documentos se tornam públicos. Agora, eles se tornaram públicos e nós estamos descobrindo como é que funciona a revogação de vistos nos Estados Unidos. Jamil, a Adriana quer comentar contigo, mas rapidamente, te peço licença. Obrigado, só para fazer uma pergunta rápida para você. Obrigado, querida. Jamil, como é que eles chegam nesses estudantes, né? A gente pode dizer que existem agentes do ICE infiltrados nessas universidades? Como é que chegam nessas pessoas? Como é que descobrem isso? Como é que perseguem dessa maneira? Essa também é uma outra discussão muito séria, inclusive dentro das universidades americanas, para tentar entender até que ponto está todo mundo sendo observado ou não. É verdade que essa pessoa fazia parte dos protestos, ela ia aos protestos, mas nunca ficou claro por que ela. Não fica claro, nem mesmo lendo os documentos. Eu li, entre ontem e hoje, eu li as 110 páginas do processo em relação a ela. Não há nada que indique, olha, nós estávamos seguindo aquela estudante porque ela demonstrou algum tipo de comportamento perigoso para a sociedade americana. É verdade que em algum momento eles dizem ela poderia representar um risco para os estudantes judeus da universidade onde ela vai. Não tem nada. E aí, justamente, há esse outro documento do próprio governo, de uma agência do governo, dizendo que ela não se manifestou de forma antissemita nenhuma vez. Então, é muito ainda obscuro. Obviamente, nós não sabemos a história toda. Obviamente, o governo americano não é transparente em relação ao ICE. Esse é um ponto fundamental. Mas você tem toda razão, Vivi. Por que ela? E, na verdade, essa é uma pergunta que gera calafrios em todo mundo. Porque se ela pode passar por isso, porque escreveu um artigo num jornal da universidade, por que não outra pessoa? Então, é também uma forma de gerar uma autocensura generalizada. Eu não preciso fazer a censura. Eu posso, com um caso, criar um constrangimento tão grande que ninguém mais queira tocar no assunto, por exemplo. Jamil, bom dia. Eu acho que, no caso das universidades, eu não me lembro agora qual foi a universidade, mas 129, existia gente. também algumas universidades que elas próprias estariam, entre aspas, né, entregando os seus alunos ali, Isso. indicando justamente pelo que a gente estava falando no bloco anterior com a Manu, que foi o corte generalizado de verbas que o Trump fez nas universidades, fora os processos, né? Porque ele processou muitas universidades, dizendo que era inconstitucional as universidades terem programas de ações afirmativas para pessoas negras ou para estrangeiros, enfim. Mas sabe o que eu tô, porque como nos Estados Unidos, essa coisa dos estados, tem a Justiça Federal, a Justiça Estadual, o que eu venho percebendo, Jamil, em especial nessa história de Minneapolis, é que está acontecendo também umas disputas internas nos Estados Unidos entre essas justiças, né? Então, a Justiça Estadual de Minneapolis tenta abrir um processo para investigar a morte da Renee. E aí vem o ICE não vamos disponibilizar tal. Aí o procurador sai do caso. Aí agora também, no caso do Alex Prini, uma outra, um conflito de interesses ali entre Justiça Federal e Justiça Estadual, lembrando que a federal, obviamente, está sob, né, a esfera do governo Trump, e o governo Trump ele é muito arrivista. Quando ele assumiu, ele demitiu procuradores que investigaram ele, enfim. Imagino que tem um medo generalizado ali, mas agora que esses documentos estão aparecendo, a gente vai começar a ver uma quantidade imensa de absurdos nessas prisões, porque são prisões feitas, a gente tem que lembrar, por uma cota, né, Jamil? Eles têm uma cota de pessoas que eles têm que, de imigrantes, que eles precisam colocar para fora dos Estados Unidos, de acordo com o plano do Donald Trump. E para cumprir essa cota, vale tudo, obviamente. Vale pegar a criança de 5 anos na porta da escola, vale pegar a universitária que escreveu um projeto, uma redação, um paper sobre
o ataque né, terrível de Israel contra Gaza, né, Jamil? E você tem toda razão. Vamos por partes. Em primeiro lugar, sim, as universidades foram cobradas. Foi na verdade, um sequestro, né? Então, o governo americano sequestrou o dinheiro dessas universidades, dinheiro público. É muito curioso, né? Porque a gente acha que não, a Harvard, o MIT não tem dinheiro público. Tem bilhões de dólares em recursos públicos. Bilhões, não é uma brincadeira. Só na Harvard seriam 9 bilhões de dólares em recursos públicos. Então, antes que alguém aí no Brasil, esse negócio de gastar com universidade, não, nos Estados Unidos é muito presente. E aí o que fez o governo Trump? Confiscou esse dinheiro e disse, só libero se o programa X sobre racismo for desmontado, se aquilo ali acontecer e se a universidade me passar todos os nomes de todos os estudantes que passaram ou que participaram de algum tipo de protesto ou que se inscreveram em aulas sobre a história do Oriente Médio, né? Coisas assim. Então, foi um sequestro. Algumas universidades, de fato, repassaram os dados desses estudantes para o governo. Foi um mal-estar muito grande dentro de algumas universidades. Eu me lembro ainda nos Estados Unidos, na Columbia University, alguns professores dizendo que eles achavam que só o governo Donald Trump era o inimigo, o adversário, e de repente descobriam que a própria reitoria daquela universidade estava ou não ao lado, mas pelo menos cedendo ao governo Trump. Enfim, todo um elemento muito, muito complicado. A outra questão é que você tem colocado aí, de uma forma muito correta, é isso mesmo, nós vamos descobrir, a partir desses documentos, vários elementos, inclusive essas disputas entre a justiça local e a justiça federal, entre agências dentro do próprio governo. Tudo isso vai começar a ficar muito claro com esses documentos que vão começar a aparecer, sim. Esse é só o primeiro caso de um documento que aparece. Sem dúvida nenhuma, outros vão aparecer. Só para completar aqui ainda sobre o documento em si, sobre esse caso, tem um trecho ali que diz o seguinte, ela foi presa no dia 25 de março, tá, de 2025, mas a revogação do visto dela foi aprovada no dia 21 de março, 4 dias antes. E naquele e-mail, naquele comunicado, o governo dizia, uma agência dizia para outra, não informe a ela sobre a revogação do visto dela. Nós vamos prendê-la primeiro. Então, sequer ela... não era uma questão de, mandar um WhatsApp, um e-mail, tá? Todos eles têm o contato dos seus... Né? Obviamente, o seu visto está sendo revogado, por favor, compareça aqui na autoridade e tal. Não. Ou seja, é tratada mesmo como uma terrorista. Uhum. Insisto, e a agência de segurança dos Estados Unidos escreve de volta e diz, gente, não tem nada contra ela. Perseguição continua, né, Jamil? E a escalada é brutal, né? Tem mais um caso para a gente comentar aqui, quero te ouvir. O governo do Equador afirmou que um agente do ICE tentou entrar no consulado do país em Minneapolis. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Equador, a tentativa de invasão aconteceu no final da manhã de ontem, dessa terça-feira. A ação foi barrada por funcionários na representação diplomática que impediram a entrada do agente e acionaram protocolos de emergência. Quero te ouvir comentar esse caso, mas queria também já fazer um link para te ouvir também sobre o caso do menino equatoriano, já que a gente está falando da Embaixada do Equador também, o menino de 5 anos de idade, que na semana passada foi usado como isca, né, e foi detido pelo ICE também, junto com o seu pai. Agora a gente tem uma novidade, que a justiça americana proibiu a deportação da criança, que foi detida junto com o pai. Ele e o pai aguardam o julgamento do caso lá no Texas, né, e aí a gente teve um juiz, né, que proibiu temporariamente a deportação desse menino. A gente tem até uma imagem dele, depois eu vou pedir para colocar, porque é um caso muito chocante. Aliás, foi a 4ª criança em Minneapolis, né, que foi apreendida pelo ICE. Eu queria que você, enfim, comentasse esses 2 casos para a gente também, Jamil, por favor. Vamos lá. Em primeiro lugar, em relação ao consulado do Equador em Minneapolis. Consulado é um tratado de 1961, tratado que o mundo inteiro, pelo menos, deveria seguir, que é a inviolabilidade das embaixadas, consulados e missões diplomáticas. Ou seja, se você está dentro de um consulado, a polícia daquela cidade não pode entrar naquele local.
ela é, eu diria, não é a soberania, porque é mais complicado do que isso, mas ali dentro do consulado, o que rege, basicamente, são as leis daquele país de onde aquele consulado é. Então, não, o ICE não pode entrar. Na verdade, nenhuma autoridade pode entrar no consulado de um outro Sim. país. Ponto. Não é uma discussão essa. Agora, Direito quando você internacional. vê um agente do ICE tentando entrar num consulado estrangeiro, eu fico pensando em duas coisas, pelo menos aqui, Vivi. Primeira delas, ou é falta de treinamento, que pode ser o caso, porque, afinal de contas, o ICE tem expandido de uma forma brutal o número de agentes e, basicamente, dando... Não sei se vocês sabem dessa história, são só 47 dias de treinamento e não 80 dias de treinamento. Mas por que 47? Acho que o Will sabe por que 47, especificamente, dias de treinamento. Mas depois eu não sei se ele sabe, senão eu já dou a resposta. Não. Pode dar. Porque o Donald Trump é o presidente de número 47 dos Estados Unidos. Então ele decidiu, é absurdo. É um absurdo. Então, o número de dias de treinamento do ICE é para coincidir com o número do presidente Donald Trump. É um absurdo, é um absurdo. Então, ou é falta de treinamento, né, que de repente o cara faltou naquela aula que diz que você não pode entrar em consulados estrangeiros, de repente ele faltou nessa aula, ou é algo mais sério e que podemos estar vendo, obviamente, algum tipo de assédio a essas embaixadas e consulados. Claro que é uma coisa muito, muito complicada, porque, vamos lembrar, para um imigrante, isso eu vejo aqui, já moro no exterior há 26 anos, muitas vezes o consulado daquele país de origem daquela pessoa é o único local seguro que aquela pessoa tem. É o único local seguro. Então, obviamente, o país dele, quando, claro, não é um país com uma ditadura que está processando ou está perseguindo ele, né? Óbvio. Mas, muitas vezes, aquele consulado é um lugar seguro. E aí, se você começa a ver agentes do ICE na porta de consulado estrangeiro, gente, aí é de uma crueldade absurda, absurda. Sobre as crianças, Vivi, é isso mesmo. O ICE tem que cumprir um número de detenções por dia, 3.000 detenções por dia, eles não estão chegando a isso. Então, para acelerar tudo isso, vale tudo. Vale todos, basicamente, os atalhos que eles puderem tomar. Um desses atalhos, isso eu vi desde o momento que eu estava nos Estados Unidos, é ir e buscar os jovens, os menores de idade, na verdade, que muitos deles são americanos, têm cidadania americana, ou seja, não poderiam nem ser deportados. Mas vamos pensar aqui com uma cabeça de pai ou de mãe. Se você vê teu filho sendo levado, preso pela polícia, qual que é a tua primeira reação? Sair à rua, obviamente, e buscar ou salvar. E aí, quando você, que é um imigrante de forma irregular nos Estados Unidos, sai em busca do teu filho, aí você é preso. Então, essa isca, ela, é claro, é chocante, porque nesse caso são crianças de 5 anos. Mas eu conversei, inclusive, com brasileiros, um deles tinha 17 anos, menor de idade, que foi também a isca dos pais. Então, tudo isso tem acontecido e mostra, desde o começo dessa entrada, dessa participação minha aqui hoje, nós estamos falando do quê? Da arbitrariedade quando uma democracia se desfaz. Quando a democracia se desfaz, não é porque não pode mais votar para presidente. Não é isso. É quando o Estado de Direito deixa de existir. Quando não existe qualquer tipo de lógica e nem garantias básicas. Todos nós aqui, ou muitos de nós, vimos o Agente Secreto, né, o filme, né? O que é aquele filme? É a permanente arbitrariedade do empresário que quer roubar a pesquisa da universidade, do policial da rua, do general, etc, etc. Ou seja, é arbitrariedade em todos os níveis. E é isso que acontece quando a democracia morre. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!